Aí, seja bem-vindo ou bem-vinda. Se você clicou nesse vídeo, é porque você também se interessa pelo assunto criação de conteúdo. E hoje eu vou explicar mais ou menos brevemente, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, do porquê eu escolhi criar conteúdo e porque você também pode escolher fazer isso. Na verdade, eu tô aqui já pela segunda vez, porque eu já criei conteúdo durante um tempo. Inclusive os vídeos estão arquivados aqui nesse mesmo canal. Quem sabe um dia eu solte eles, por enquanto eu vou deixar eles lá. De tudo, eu preciso te explicar como eu cheguei até aqui. Por isso, eu deixei separado aqui no Notion uma colinha básica que você vai acompanhar comigo para eu poder lembrar de tudo que eu tenho para falar. Porque criar conteúdo, olhar para uma câmera e falar não é tão fácil quanto parece. E eu lembro que quando eu estava criando conteúdo já de uma maneira mais frequente, eu conseguia dialogar melhor com a câmera. Que no caso não é com a câmera, é com você do outro lado, só que você ainda não viu o vídeo. Então por enquanto eu estou falando só com a câmera. E depois que eu fiquei esse tempo sem gravar, agora voltou tudo e parece que eu nunca fiz isso na vida. Por mais que eu tenha feito por pouco tempo, já tinha evoluído um pouquinho. Enfim, como eu cheguei até aqui? Cara, minha relação com a criação de conteúdo é uma relação um pouco antiga. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso. Acho que desde uns 15 ou 16 anos eu tenho essa vontade de criar conteúdo. Só que na época não tinha nada de valor para agregar para as pessoas, então eu acabava querendo criar conteúdo sobre jogos. Jogos que eu jogava no computador, no videogame. Teve uma época que, já com uns 18 anos, eu criava conteúdo sobre o jogo FIFA, que hoje em dia é o EAFC. Não sei nem se tem alguém aí que conhece. Porém, eu acabei não levando a sério aquilo, porque de certa forma eu sentia que eu queria fazer algo que eu conseguisse ajudar as pessoas. E aquilo ali, eu não sei, era mais uma forma de entretenimento. Não que não seja importante o entretenimento, mas eu queria fazer algo que realmente agregasse valor na vida das pessoas, sabe? Fosse no trabalho, fosse na vida pessoal, principalmente na vida pessoal. Então eu acabei não dando continuidade nesse projeto, por mais que eu gostasse muito. E eu também via que o jogo, ou os jogos, porque eu jogava mais de um, eles me atrapalhavam. Eles me viciavam de certa forma. E eu entendia que aquilo não era bom, então eu não queria fazer com que outras pessoas também viciassem em qualquer jogo. Então aquilo para mim não fazia muito sentido e por isso eu acabei deixando de lado. E aí, depois de um tempo, eu acabei voltando e gravando alguns vídeos, indo muito na linha sobre desenvolvimento pessoal, mas eu acho que eu ainda não tinha repertório, talvez. Eu não tinha conteúdo de verdade para passar. Eu me baseava somente no que eu tinha aprendido nos livros, e já já eu vou chegar nos livros, mas eu não tinha experiência de causa. Então era um pouco difícil, eu não me sentia tão digno, vamos se dizer, de tentar ajudar outras pessoas falando o que eu falava, que eram coisas boas, mas sem ter tanta experiência de causa. E eu até vejo pessoas falando que isso é um erro, né? Porque a gente não precisa ter experiência de causa. É claro que se você tiver, vai te diferenciar, mas não é uma coisa que você é obrigado a ter para poder ensinar outras pessoas. Enfim, hoje eu tenho uma empresa, eu vendo produtos físicos nos marketplaces do Brasil, Amazon, Mercado Livre, Shopee, e não vou falar que eu não gosto do que eu faço, porque hoje em dia sim eu gosto. Não tenho a pretensão de deixar de fazer isso também, a não ser que aqui dê muito, muito, muito certo. Mas
não é uma coisa que eu tenho pretensão de, de largar, assim, pelo menos não por agora. Porém, eu enxergo alguns benefícios na criação de conteúdo, porque hoje em dia eu levo isso como uma profissão. A partir do momento que eu decidi criar conteúdo, eu vou levar isso aí como uma profissão, já estou levando, para falar a verdade. E eu vejo alguns benefícios na criação de conteúdo que eu não vejo em alguns outros modelos de negócio. Um deles é, sim, a possibilidade de você trabalhar remotamente. Mas deixa eu continuar, eu já ia fugindo para cá, ó. Eu ia fugir aqui pro tópico por que eu escolhi esse caminho. Deixa eu voltar aqui pro contexto. Continuando a parte do trabalho, é isso. Tenho uma empresa hoje já, então eu tenho uma noção com relação a marketing, a vendas. É uma área que eu gosto muito de conversar sobre. Eu acho que às vezes eu gosto mais de falar sobre, de trocar ideia com as pessoas do que realmente estar ali na linha de frente, por exemplo, nos marketplaces, como eu tenho na minha empresa. Mas, como eu disse, eu aprendi a gostar e eu amo, amo, amo livros. Quando eu era mais novo, eu odiava livros, para ser sincero, porque eu não via motivo para ler. Minha mãe comprava livros para mim, ela ia na Bienal do Livro, porque minha mãe é professora, então ela trazia alguns livros bons e eu não dava a mínima, porque eu pensava o seguinte: se eu tenho a internet para pesquisar, o Google, para que eu vou precisar de um livro? É, exatamente era esse meu pensamento. Mas na época eu tinha acho que uns 9 anos de idade, então vamos dar esse desconto, né? E aí até uns 15, 16 anos eu ainda não tinha muito essa coisa de querer ler, não via motivo, não tinha motivação para isso, mas a partir dos 17 anos começou a mudar e eu nem sei explicar muito bem o motivo, mas começou a surgir um interesse por livros, pela leitura, e foi aí que eu comecei e não parei mais. Eu dei uma pausa, que foi justamente quando eu parei de criar conteúdo, dei uma pausa nos livros, dei uma pausa na escrita, e hoje, se você for ver, tem o meu livrinho, meu caderninho aqui cheio de coisa. Não vou mostrar muito, né, para vocês não pausarem o vídeo aí e ver as coisas que eu escrevo. Foi exatamente nessa época em que eu parei de ler, de escrever, que minha vida começou a, como eu posso dizer, talvez tomar um rumo que eu não queria que tivesse tomado. Eu não sei exatamente por qual motivo os livros e a escrita eles ajudam tanto a gente na rotina, no dia a dia e nos transformam para melhor como seres humanos. E óbvio que hoje em dia eu não penso em largar isso daqui nunca mais. Inclusive, eu tenho sempre, não sei se dá para ver aí atrás, mas aqui tem uma prateleira cheia de livros. Aqui na minha frente tem mais duas. Aqui na minha mesa tem 3 livros que eu saio lendo tudo junto. Eu gosto de ler mais de um livro de uma vez. E esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi esse caminho hoje. Que aí a gente vai vir para cá, para esse outro tópico, porque eu decidi criar conteúdo e porque eu acho esse caminho bom. E aqui de cara vocês podem até ver aqui que a realização em ajudar pessoas, como eu havia falado anteriormente, quando eu criava conteúdo sobre jogos, eu não tinha muito essa coisa dentro de mim de que eu estava ajudando os outros e eu sentia que eu queria muito fazer isso, mas eu não sabia como, não sabia por onde começar e nem sobre o que eu ia falar para poder ajudar as pessoas. E eu tenho uma crença muito grande de que criar conteúdo é muito bom e vale muito a pena para qualquer pessoa, para qualquer profissional. E eu não estou falando disso somente pensando na questão financeira, e sim na questão também criativa, de você
colocar a sua voz para fora, de você colocar a sua visão de mundo para fora. Às vezes, nem que você não poste o vídeo, mas gravar, você gravar falando de frente para a câmera, cara, eu não sei que magia que tem isso, tá? Eu, sinceramente, talvez nos vídeos futuros eu consiga explicar, mas hoje em dia eu ainda não sei como. Eu só sei que isso é muito bom, mas, enfim, eu acredito muito que a criação de conteúdo voltada assim para fins financeiros e para fins de criatividade somente, eu acredito muito que faz bem, que vale a pena. Ainda mais pensado para a questão financeira. Por quê? Eu vejo que hoje você estar no digital, você estar na internet, não é uma questão de escolha mais. É uma questão de obrigação. Por exemplo, se você é um médico, se você é um advogado, se você é um nutricionista, você obrigatoriamente tem que estar no digital caso você queira, como posso dizer, estar em um nível acima dos outros profissionais da sua área. Por que isso? Porque o digital vai te possibilitar ter mais clientes e ou cobrar mais caro pelos seus serviços. E se você tem uma loja, se você tem, sei lá, algum comércio, também te possibilitará vender muito mais, vender muito melhor, porque não é só a questão da quantidade, mas também a qualidade, o preço que você pode colocar nos seus serviços ou nos seus produtos. Então, eu acredito muito que a criação de conteúdo vale a pena para qualquer um. Tem a questão também do trabalho remoto. Eu já tive a experiência de trabalhar de casa por um bom tempo e, de certa forma, eu ainda trabalho. Eu não fico aqui na minha casa, mas, enfim, fico em outro lugar que é como se fosse a minha casa, então eu, eu me sinto muito à vontade lá. Então, assim, eu não preciso tomar ônibus, metrô, enfim. E é uma coisa que eu gosto, porque me dá a possibilidade de ter uma rotina mais flexível. E eu tenho certeza, cara, que todo mundo tem vontade de ter uma rotina mais flexível. Eu gosto muito de estar perto da minha família. Hoje em dia eu já gosto disso, mas a criação de conteúdo também é pensada na questão de futuro, porque eu pretendo sim ser pai, casar, então eu quero ter esse tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha esposa, enfim, quero ter tempo de qualidade com os meus pais, que naturalmente estão ficando mais velhos e vão necessitar também da minha atenção. É uma coisa que para mim não é algo negociável. Então eu acho que esse caminho, a criação de conteúdo, ela me permite ter tudo isso. E tem a questão também da empresa enxuta, eu acho que eu esqueci de falar. Criar conteúdo te permite não precisar ter várias pessoas como numa empresa convencional, ou até mesmo da forma que eu trabalho hoje em dia. Por enquanto eu não preciso de ter outras pessoas. Já precisei. Foi bom porque você ter alguém a mais ali para te ajudar, cara, é muito bom, mas por alguns motivos acabou não dando certo. Mas aqui na criação de conteúdo você não tem a necessidade, ainda mais hoje com as IAs, você não precisa ter 4, 5, 6 pessoas trabalhando na empresa, entende? Então eu vejo isso também como um ponto muito positivo dessa profissão, porque afinal acaba sendo uma profissão a criação de conteúdo, até porque dá para você viver disso também. E por último, que tipo de conteúdo você pode esperar do meu canal? Primeiro de tudo, primeiro e o mais importante é que todo o meu conteúdo, todo não, mas 90% porque é como me forma, sabe? Esses livros me formam como pessoa, então o conteúdo acaba sendo também extraído deles, mas leitura, livros, isso você pode ter certeza absoluta que você vai encontrar nesse canal. Eu
não pretendo nunca mais ficar nenhum dia da minha vida sem ler. E, pelo contrário, eu pretendo transformar conteúdos, aliás, conteúdos dos livros em conteúdos aqui para a internet. Sempre, obviamente, colocando a minha perspectiva, a minha opinião, a minha personalidade no conhecimento, porque se eu somente extraísse as coisas do livro e passasse para cá, não seria eu, seria uma cópia, na verdade, né? E não é isso que eu quero trazer, pelo contrário. Eu acredito que hoje em dia a autenticidade ela é o único caminho possível na internet, onde as pessoas gostam de trends e aí tá todo mundo fazendo a mesma trend, assuntos polêmicos e tá todo mundo falando da mesma polêmica, vídeos sempre feitos da mesma forma, com o mesmo roteiro, enfim, não é isso que eu quero e também tem a ver aqui com os vídeos longos, edição simples, porque eu não quero que meu vídeo seja um vídeo curto e cheio de cortes. Por mais que eu precise cortar, porque em muitos momentos eu erro o que eu estou falando e eu pretendo melhorar isso cada vez mais, até chegar a um ponto em que eu não precise mais cortar os vídeos, mas eu quero que isso seja como se fosse uma conversa, sabe? Eu tô aqui conversando com você. Quando nós estamos ao vivo, pessoalmente, conversando com outra pessoa, não existe cortes. Você está ali, você está acompanhando a respiração da pessoa, as pausas, e eu acho que isso cria uma dinâmica diferente dos vídeos que a gente vê hoje em dia. Pessoal, eu peço perdão para vocês se vocês estiverem escutando algum ruído. Eu vou tentar tirar isso na edição, mas eu moro em condomínio, no primeiro andar, e a molecada tá lá embaixo brincando, gritando, então peço perdão por isso. Mas onde eu tava mesmo, até esqueci. Ah, sim, os vídeos longos, sem cortes ou com menos cortes possíveis, conteúdo mais denso. Eu até gosto de criar conteúdos mais curtos, só que o meu conteúdo curto são 3, 4 minutos falando ou tentando explicar alguma coisa. E na internet, lá no Instagram, no TikTok e em redes sociais de conteúdos mais curtos, esse tipo de vídeo não dá muito certo, porque a galera, não que não dê certo, dá certo, mas a galera prefere vídeos mais curtos, rápidos, de até 1 minuto, e eu não sei, não é muito minha praia, e eu acabo investindo o meu tempo mais na criação de carrosséis, que é escrito, eu prefiro, inclusive eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo caso você queira me seguir, lá eu tô um pouco mais ativo do que aqui no YouTube, não sei como vai ser a frequência aqui no canal, mas lá no Instagram eu tô postando pelo menos umas 2 vezes por semana. Meu foco lá é esse, carrosséis. Então, se você for me seguir lá, espere ver muitos carrosséis. Aqui no YouTube, vídeos mais longos, vídeos simples, sem muita edição. Eu, sei lá, eu acredito que a interação humana, essa conversa mais sincera, mais calma, mais lenta, eu acho que ela ganhar um, vai ter um certo boom aí nesses próximos anos, porque eu não sei se é eu que acabo acompanhando alguns vídeos curtos demais quando eu entro no TikTok ou entro no Instagram. Não sou muito de consumir, como eu já fui, mas quando eu vou consumir, geralmente os vídeos são curtos. Enfim, já falei demais, prolixo pra caramba, vou melhorar. Isso aqui não é só por eu estar escolhendo uma segunda profissão, mas sim porque eu pretendo viver disso, eu pretendo ter tempo para ler livros. Eu não sou o tipo de cara que está aqui esperando ficar multimilionário. Eu não tenho essa ambição material toda. A ambição material que eu tenho é poder ter uma biblioteca dentro de casa e viver bem com a minha família, num lugar tranquilo, sem muita muvuca, porque eu moro em São Paulo, região metropolitana de São Paulo, então aqui já é uma loucura. Nasci aqui, então eu pretendo passar talvez minha velhice, ou não minha velhice, mas enfim, constituir minha família num ambiente mais calmo.
E aqui eu já estou explanando planos mais futuros do que eu estava pretendendo falar nesse vídeo. Mas tudo bem, não tem problema. Eu espero que você tenha se identificado de alguma forma. Eu tenho certeza que você se identificou. Se você tem vontade de criar conteúdo, tem vontade de viver disso, eu acredito que você possa também, porque todo mundo tem algo de bom para compartilhar e ensinar outras pessoas. Então, se você tem vontade de estar aqui no digital, estar no YouTube, estar no Instagram, se inscreve no canal, acompanha. Eu tô começando do zero, porque o tempo que eu criei conteúdo não me deu tanta bagagem, que foi acho que um mês e meio criando conteúdo direto. Mas eu tô começando praticamente do zero. Eu sei que eu vou errar muito, eu sei que vai demorar um tempo para isso aqui dar certo. E eu peço para você se inscrever para acompanhar e ir também desenvolvendo a sua jornada. Porque eu não sou professor de absolutamente nada, não estou aqui na posição de especialista. Eu só sou mais um aluno, mais uma pessoa que tem interesse no assunto de criação de conteúdo, marketing, vendas, está aqui para ensinar e aprender ao mesmo tempo. E eu espero que você, do fundo do meu coração, possa aprender com os vídeos que eu fizer aqui, aprender com os meus acertos, aprender com os meus erros. E para mim vai ser um prazer ter você me acompanhando. Então por hoje é só, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.